Eu sou o professor Luiz Cláudio Santos e no nosso estudo dos termos legislativos, o termo da vez é bancada ou bancada parlamentar, uma expressão legislativa. Se nós pensarmos em bancada parlamentar, a rigor, nós estaremos nos referindo ao agrupamento de parlamentares que pertencem à mesma representação partidária. Por exemplo, os deputados que na Câmara dos Deputados integram o PMDB, ou o grupo de deputados que são componentes do Partido dos Trabalhadores, ou do PSDB. Aí seriam então um agrupamento de parlamentares pertencentes à mesma representação partidária. A rigor, isso seria bancada. De igual modo, no Senado Federal, os senadores que integram, por exemplo, o Democratas, um partido político, seria então a bancada dos democratas no Senado Federal. Bancada do PSOL, bancada do PV no Senado, por exemplo. Agora, a gente também tem que considerar que quando nós estudamos os regimentos com um pouco mais de detalhe, a gente vai perceber que bancada parlamentar também vai poder se referir ao agrupamento de parlamentares que, integrando uma ou mais bancadas, se unem em um bloco parlamentar. O bloco parlamentar, na verdade, é a junção de dois ou mais partidos representados na mesma casa legislativa e que vão formar um bloco parlamentar. Então, quando a gente percebe, por exemplo, no regimento da Câmara, ao estudar o artigo 26, o artigo 27, ao falar sobre composição das comissões, a gente vai ver que o regimento traz, então, essa ideia de que bancada é um termo que pode ser aplicado tanto à representação partidária quanto a bloco parlamentar. Então, poderíamos ter a bancada do partido PSDB, por exemplo, e termos também a bancada de um bloco parlamentar, o bloco PMDB-PP, por exemplo. Ok? No Senado Federal, o regimento do Senado Federal não utiliza tanto o termo bancada, aparece umas poucas vezes e, em geral, está associado à ideia de bancada de representação partidária. Mas se nós olharmos no artigo 59 do regimento do Senado Federal, quando ele fala sobre critérios para a eleição da mesa do Senado, a gente percebe que lá está sendo utilizado a ideia de bancada para se referir tanto à bancada de representações partidárias quanto à bancada de blocos parlamentares. Então, de maneira formal, bancada é a bancada a rigor de representação partidária, podendo também ser entendida como bancada de bloco parlamentar, e de maneira informal, a gente vai ter nas casas legislativas que o agrupamento de parlamentares por estado ou por região também é considerado bancada. Por exemplo, a bancada capixaba na Câmara, a bancada nordestina no Senado Federal. Além disso, bancada também serve para se referir a um grupo de parlamentares que tem interesses comuns. Por exemplo, a bancada dos ruralistas na Câmara dos Deputados, ok? Então, isso aí de uma maneira informal. Uma última ideia para a gente fechar e compreender tudo que a gente precisa para estudar com precisão os regimentos legislativos é a ideia de que a bancada também é um termo que às vezes vai aparecer significando um conjunto ali de dispositivos, ou seja, uma mesa. Nós vamos ter a bancada, um conjunto de mesas, de bancadas com os respectivos assentos, onde os parlamentares tomam lugar para participar das sessões plenárias. Então, nesta bancada, isso vai estar muito presente no regimento do Senado Federal, quando, por exemplo, a gente pensa aí no artigo 294 do regimento interno do Senado Federal. O que a gente vai observar? Que na bancada vai haver um dispositivo de votação, ou seja, o parlamentar tem um assento no plenário do Senado, à sua frente ele tem ali uma bancada, vamos ter a ideia aí, uma mesa onde ele vai poder colocar ali os projetos que ele traz para a sessão do plenário, e nessa bancada haverá ali um dispositivo para que ele possa emitir o seu voto durante as sessões. Então, bancada pode ser esse conjunto. No regimento da Câmara, no artigo 73, vai aparecer uma ideia de que o deputado, ao falar da bancada, ou seja, quando ele estivesse lá posicionado neste local reservado para ele, um assento com uma mesinha à frente, é vedado a ele falar de costas para a mesa quando ele falar da bancada, deste local apropriado ali para que ele tome assento na cadeira e tenha à sua frente uma bancada, uma mesa para
poder colocar os seus projetos que ele trouxe para a reunião e tem também ali o dispositivo de votação para que o deputado possa votar nas sessões. No regimento do Senado Federal ainda, o regimento vai se referir à bancada como, por exemplo, bancada da imprensa, ou seja, um local no recinto do plenário reservado para que os jornalistas estejam ali, tomem os seus assentos, ou seja, tem um lugar reservado para acompanhar as sessões. Então, bancada da imprensa. Então, espero que com todas essas explicações, você agora tem melhores condições de estudar o regimento da Câmara dos Deputados, o regimento do Senado Federal, o regimento comum do Congresso Nacional e outros regimentos de casas legislativas. Eu, professor Luiz Cláudio, sempre aqui no seu apoio, à sua disposição. Você tem sempre o convite aberto de participar comigo dos meus cursos e conseguir êxito aí na sua trajetória, nos seus estudos. Um grande abraço, sempre precisando, consulte a minha página facebook.com/regimentos legislativos, curta o meu canal no YouTube Processo Legislativo e Regimentos Legislativos e o meu site www.legislativoconcursos.com.br. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.